Olá, eu sou o Dr. Geraldo Munguba, sou coordenador do ambulatório de disfunção erétil da Santa Casa de Fortaleza e preceptor da residência de urologia da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Vou apresentar para vocês um resumo da aula apresentada na sessão sobre disfunção erétil após a cirurgia para câncer de próstata, cirurgia da prostatectomia radical. E como se está operando cada vez mais pacientes jovens, esses pacientes estão preocupados não só com o controle oncológico, eles estão preocupados também com os resultados funcionais, de tanto de função erétil quanto de potência sexual, além do óbvio do controle oncológico. E quando se pega trabalhos para avaliar, vê-se uma grande variabilidade dos resultados, alguns falando de 14%, de 50% de resultados positivos de função erétil após a cirurgia, alguns outros trabalhos falando de 70%, 90%. Então por que existe essa variabilidade tão grande desses resultados? A maioria dos trabalhos que existe são apenas relatos de uma série de casos de instituições. Não existe uma meta-análise pegando todos esses pacientes num trabalho só, com milhares de pacientes, para poder avaliar melhor esses resultados. E isso não existe porque a maioria dos trabalhos não tem todas as informações para que se possa comparar um trabalho com o outro. Tá certo? É interessante que todos os trabalhos tivessem fatores relacionados ao paciente, como idade, comorbidade, que isso afeta os resultados, como foi selecionado, qual questionário utilizado, como é que estava a função erétil prévia desses pacientes, em que momento do tempo foi avaliado esses resultados, tempo pós-operatório, a percentagem de retorno além de base, ou se o paciente está conseguindo ter relação. Se você utilizar um desses dois, vai alterar os resultados, e a extensão de que foi utilizado reabilitação peniana e medicação para disfunção erétil após a cirurgia, isso vai afetar os resultados. Cirurgia minimamente invasiva tem crescido muito nos últimos anos, com resultados oncológicos semelhantes e com alguns benefícios, como menor tempo de internação, menor sangramento transoperatório e menor tempo de cateterização, de sonda vesical de demora. Em relação aos fatores prognósticos, existem fatores relacionados à cirurgia que foi utilizada, fatores relacionados ao paciente e o uso de protocolos de reabilitação peniana. Tudo isso vai influenciar os resultados. Então, o que é que se sabe em relação à cirurgia? Existe um ensaio clínico, uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que é um alto nível de evidência, que selecionou 2 trabalhos mostrando benefício para a cirurgia robótica em termos de função erétil, de porcentagem de função erétil. Nessa meta-análise foram incluídos 2 trabalhos, e não houve diferença em termos de recorrência bioquímica ou margem cirúrgica nesses trabalhos avaliados, e os resultados de função erétil foram superiores para a cirurgia robótica. Em relação à técnica cirúrgica, o que está bem definido aqui é a técnica de preservação nervosa. Quando pode ser feita é superior, e quando é feita de forma intrafacial e retrógrada é superior a anterógrada ou a extrafacial. Existe uma tendência a não se utilizar a energia térmica próxima do feixe vascular, vasculo nervoso, evitar excesso de tração e técnicas de resfriamento também, apesar desses 3 últimos fatores serem um pouco controversos ainda. Em relação à preservação, existem vários graus, várias escalas para medir a preservação. Ainda não se tem um consenso qual seria a melhor escala, mas o que se sabe é que quanto mais próximo à próstata, quanto melhor a preservação nervosa, melhores os resultados de função erétil. Em relação à linfadenectomia, também, quanto maior a extensão da linfadenectomia, piores os resultados de função erétil. Importantíssimo avaliar em que grau da curva de aprendizado essa instituição, esse cirurgião que está mostrando seus resultados está. Porque já existem trabalhos mostrando que os resultados iniciais do cirurgião podem ser inferiores. Existe um momento, depois vai variar, lógico, de cirurgião para cirurgião, que esses resultados vão ser semelhantes, e depois de um certo tempo, a cirurgia robótica com um médico experiente mostrou benefícios em termos de função erétil, após um certo número de casos, após passado a curva de aprendizado. Em relação ao paciente,
Alguns fatores vão influenciar o resultado, alguns fatores do próprio paciente. Como idade, pacientes mais jovens abaixo de 60 anos tiveram resultados bem superiores em termos de função erétil, comparado com pacientes mais velhos. É importante avaliar o tempo após a cirurgia, que foi avaliado esses resultados. Quanto mais comorbidades cardiovasculares esse paciente tem, piores os resultados dele. O paciente que é hipertenso, diabético, síndrome metabólica, vai ter resultados piores no paciente que não tem essas comorbidades. Função erétil pré-operatória é muito importante ser descrita, ser avaliada. Um paciente que já tinha problemas antes da cirurgia, os resultados deles vão ser inferiores. Em relação ao tamanho da próstata, próstatas muito grandes também têm resultados inferiores a próstatas menores que 50 gramas. E radioterapia prévia também influenciou negativamente os resultados. E esses pacientes que foram submetidos à radioterapia tiveram uma recuperação mais lenta de função erétil. Em relação ao tempo pós-operatório, esses pacientes têm uma tendência a melhora até 1 ano. Os pacientes que não melhoraram, pequena percentagem pode ter uma melhora de função erétil até 2 anos. Depois existe uma tendência a que se estabilizem esses resultados até 10 anos pós-operatórios. O protocolo de reabilitação utilizado, o protocolo de reabilitação peniana, é importante. Já existe também uma meta-análise com vários trabalhos randomizados, mostrando que o uso de medicação oral após a cirurgia tem benefício para o paciente. Esse paciente vai retornar mais rápido a ter uma função erétil e voltar a ter relação. Alguns pacientes, eles mesmo tendo uma função erétil imediatamente após a cirurgia, ele pode ter uma piora até 3 meses, devido à degeneração nervosa, mesmo após 3 meses da cirurgia. Então, o paciente que está potente, com ou sem uso de medicação, após 3 meses, é um bom fator prognóstico para saber se esse paciente vai recuperar ou não. E o uso pré-operatório de medicação oral, de inibidor da fosfodiesterase tipo 5, pode ser interessante também. Esse trabalho é um ensaio clínico randomizado, duplo cego, que mostrou o benefício da medicação oral após a cirurgia. O que ele mostrou é que o paciente que começa a tomar a medicação oral, ele vai ter retorno mais rápido da sua atividade sexual. Resultados melhores de função sexual, mesmo não tendo um benefício tão grande depois de um certo tempo ele conseguir ter relação sem a medicação. Mas pacientes que tomaram a medicação tiveram resultados superiores ao grupo que não tomou a medicação, ao grupo placebo. E um resultado interessante também desse trabalho é que os pacientes que tomaram a medicação de forma contínua, de uso diário, eles tiveram uma prevenção da perda de tamanho peniano. Após a cirurgia de prostatectomia radical, existe uma tendência de perda de tamanho, de redução de tamanho do pênis, e a medicação de uso diário preveniu essa perda de tamanho. Alguns pacientes não vão conseguir, pelos vários fatores enumerados aqui, eles não vão ter um resultado de função erétil bom após a cirurgia. Então, para esses pacientes, existe o tratamento de segunda linha, que é a injeção intracavernosa. O que se sabe, apesar de ser um pouco controverso ainda, o que se sabe é que os pacientes que usam essa medicação, eles vão ter um retorno mais rápido da função sexual. Isso traz um benefício psicológico muito grande para o paciente. Existem trabalhos também mostrando que pode-se prevenir a hipóxia e a fibrose do corpo cavernoso, com isso prevenir alterações vasculares que seriam muitas vezes permanentes, né? Apesar de ainda existir uma certa controvérsia, se após 1 ano, esse paciente que fez a medicação injetável, se ele teria um resultado superior em relação a quem não usou. Mas o que já se sabe é que esses pacientes retornam mais rápido à atividade sexual e têm todos esses benefícios agregados. Então era isso que eu tinha para passar. Muito obrigado.